Treino em Foco responde, e hoje nós temos um caso bem interessante para analisar e tentar fazer uma resposta. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, eu recebi por e-mail a colocação de um seguidor do Treino em Foco, de 16 anos, eu inclusive anotei alguns pontos aqui para não esquecer nenhum ponto para poder analisar junto com vocês, porque eu acredito que essa colocação que me enviaram por e-mail desse seguidor, não vou citar o nome dele, porque também eu não perguntei se poderia colocar o nome dele aqui, então eu vou colocar o caso e esse caso que nós vamos discutir. Mas eu tenho certeza que essas colocações dele aqui podem ser e são de muitos seguidores do Treino em Foco. Por isso que a gente está gravando esse Treino em Foco responde com esse caso aqui. Então vejam bem, tem 16 anos, ele diz que pratica esportes com alta intensidade há aproximadamente 2 anos e teve uma tendinite patelar forte, que já está, segundo ele, 80% recuperado dessa tendinite patelar. Ele voltou a treinar forte, atualmente ele voltou a treinar forte e começou a apresentar dor lombar. E ele coloca aqui também que ele não teve mais condições de treinar na academia e começou a treinar em casa, fazer treinamento em casa, porque ele não tinha mais tempo para treinar, talvez aí questões financeiras também para se manter na academia, mas como ele não queria parar de treinar, ele começou a treinar em casa, e aí sem orientação. E essas dores lombares, vejam bem, de um rapaz, um adolescente de 16 anos, elas vêm aumentando e de forma significativa a ponto de incomodar no dia a dia, ele já está tendo dificuldade no dia a dia com essas dores lombares. E ele coloca que ele acreditava que seria uma dor lombar aguda, passageira, mas ela está se tornando crônica e cada vez crescente, cada vez incomoda mais no dia a dia dele. Ele também coloca aqui que ele trabalha 4 horas sentado e ele descreve que essa cadeira na qual ele está sentado não tem nenhum ajuste, não tem rodinhas, não gira, não é uma cadeira ergonômica que tem ajustes para o tamanho e a estatura dele. E como essas dores estão muito fortes, ele foi no fisioterapeuta, e ele coloca aqui que o fisioterapeuta que atendeu ele acredita que 90% de chance dessas dores lombares serem oriundas da cadeira a qual ele senta no trabalho, que ele faz essas 4 horas sentadas no trabalho. Bom, esse caso, como eu disse, não vou citar o nome do rapaz aqui, mas é um seguidor do Treino em Foco, eu acredito que seja o caso de muitos de vocês. Muitas horas do dia sentado em frente ao computador ou fazendo qualquer atividade normalmente sentado, uma atividade extremamente sedentária, e nessa atividade também normalmente as pessoas começam a apresentar dores na lombar, principalmente e particularmente por não terem fortalecimento muscular. E algumas pessoas, por não terem tempo para ir para a academia, por não gostar de academia ou por motivos financeiros, acabam fazendo exercício em casa. Então vejam bem, a intenção normalmente é a melhor possível, mas às vezes a melhor intenção não é o que vai repercutir na melhor estratégia. Em alguns casos, treinar em casa sem orientação e sem monitoramento de um profissional de educação física pode se tornar extremamente preocupante. Do ponto de vista que esse rapaz vem aumentando, depois que ele parou de treinar na academia e começou a treinar em casa, começou a aumentar essas dores lombares dele. Então, como está esses exercícios que ele está fazendo em casa? Quais são esses exercícios? Qual é a técnica adequada? Está com ajustes da técnica específicas para ele? E aí, quando ele começou a surgir essas primeiras dores lombares, que no momento inicialmente eram leves, depois o quadro foi se agravando, foi aumentando, qual foi a mudança de exercício que ele fez? Qual foi o ajuste dos exercícios que ele fez? Tudo isso, com certeza, seria pensado por um profissional de educação física. No momento em que ele está monitorando um treinamento, um programa de exercício, esse programa de exercício começa a apresentar nesse praticante dores na lombar e elas passam para dores leves, sutis, para dores mais intensas, com certeza o profissional de educação física vai começar a ficar incomodado com isso e começar a rever o processo do treinamento. Então treinar em casa é uma boa intenção, eu vejo sempre com uma boa intenção das pessoas para não pararem, mas por outro lado treinar em casa sem monitoramento de um profissional capacitado pode se tornar muito perigoso. Então, numa academia, quando as pessoas surgem com uma lombalgia, por exemplo, nós, profissionais de educação física, temos melhores condições para investigar o caso, para modificar os exercícios. Nós temos um arsenal de aparelhos, de maquinários na musculação, na academia, que nos permitem optar por o exercício X e não pelo Y,
trocando de exercício conforme for a necessidade para atender essa questão do não surgimento de dores lombares ou tentar reverter esse processo, não deixar esse processo ocorrer como foi colocado aqui. Durante 2 anos está sentindo essa dor lombar, e essa dor lombar agora, por ser crônica, está cada vez se intensificando mais. Claro que eu acredito aqui que a questão também, como o fisioterapeuta colocou, da cadeira não ter regulagem tem um peso grande, pode ser esse o fator chave, mas pode também estar atrelado talvez aí a um treinamento de uma forma não muito correta, um treinamento equivocado sendo feito em casa, pode estar potencializando essa dor lombar. Então vejam bem, essa cadeira também que ele trabalha 4 horas diárias sentados, tem que ser uma cadeira ergonômica. Então, um dos processos que tem que ser feito aqui é tentar buscar a melhor ergonomia possível para o uso dessas 4 horas em trabalho. Então, uma cadeira que tenha regulagem para a altura da cadeira, distância em relação ao mobiliário, para que ele possa também ter giro na cadeira, de deslocamento para os lados, com rodinhas. Tudo isso vai ajudar na ergonomia. Qual é a almofada que tem a curvatura de lombar, o encosto para a região posterior das costas, mantém a estratégia da curvatura lombar, ou é uma cadeira reta com encosto. Então, quer dizer, isso tudo também, óbvio, tem um peso muito forte sobre essas dores lombares. Uma estratégia muito simples é a cada 50, 60 minutos de trabalho levantar e caminhar, ou fazer qualquer outro movimento de alongamento mínimo que seja, durante 3, 4, 5 minutos a cada 60 minutos de trabalho sentado. São estratégias que a ginástica laboral, tem várias informações aí da ginástica laboral, trazendo essas estratégias para tentar minimizar essa tensão que fica sobre a região lombar sentado 4 horas de trabalho, num trabalho em escritório, por exemplo. Então existem estratégias ergonômicas que a gente vê muito pela ginástica laboral, como fazer. A estratégia que eu estou colocando aqui é de conhecimento de todos, muito simples, a cada 60, 50 minutos levantar durante 3, 5 minutos e fazer movimentos e alongamentos básicos para diminuir a tensão na região lombar. Isso tende a ajudar. Associado a isso, esses treinamentos em casa têm que serem revistos. Que exercícios estão sendo feitos? Está tendo fortalecimento para a região abdominal? Como está sendo feito esse fortalecimento? Está tendo fortalecimento para os paravertebrais? Como está sendo feito? Ao fazer esses exercícios para paravertebrais, acentua a dor lombar logo depois do exercício, no dia seguinte, ou minimiza essa dor lombar? Tudo isso tem que ser revisto. E a principal característica é ter um profissional de educação física monitorando esse treinamento, ou não ter esse profissional monitorando o treinamento. Agora, a partir do momento que surge uma determinada dor, e essa dor há 2 anos acontece e passa a ser crescente, ela tem que ser investigada, não quando está com aniversário de 2 anos de dor lombar. Isso tem que ser investigado nos primeiros 2, 3 meses que essa dor não cessou, e tende a ser agravante, tende a ser incapacitante até essa dor. Então isso tem que ser feito muito antes dos 2 anos. E por talvez não estar sendo acompanhado por profissional de educação física, o indivíduo fica protelando, até chegar num ponto crítico e que muito provavelmente vai ter que parar o seu programa de exercício físico para tratar essa dor e depois retomar a programação do exercício. E retomar essa programação do exercício em um local que disponha de condições de variabilidade de carga e de execução do exercício, como na academia, com profissionais capacitados e numa academia que tenha condições de mudar o exercício. Talvez um agachamento, num primeiro momento, possa não ser o exercício mais adequado, possa vir a ser, o agachamento ele faz em casa. Se ele não puder fazer o agachamento, aí eu estou levantando aqui hipótese, ele tem a condição de fazer um leg press, por exemplo, que não projeta uma carga forte sobre a coluna vertebral, minimizando a tensão na região lombar. Então tudo isso tem que ser revisto. Também não adianta estar na academia fazendo leg press de uma forma equivocada e projetando tensão na lombar, afastando a região da pelve do banco. Isso pode também aumentar uma tensão na região lombar. Então são vários pontos que têm que serem revistos. Então é difícil para o treino em foco começar a fazer uma análise do quadro e começar a projetar execuções do sentido faça isso ou faça aquilo que vai melhorar. É muito difícil. Depende de vários fatores. Então o objetivo nosso treino em foco em gravar esse vídeo de hoje é mostrar que antes de chegar a esse ponto já deve ser buscado orientação de profissionais da área de saúde. Não só o fisioterapeuta, não só o educador físico, também em várias condições o profissional médico. E a alternativa de fazer o treinamento na academia muitas vezes é a melhor alternativa, por ter orientação de profissionais que podem conversar entre eles e debater o caso dessa pessoa antes que chegue num ponto crítico incapacitante, e também por ter opções de modificações de exercício, coisa que não se tem em casa. Esse é o grande lance que a gente tem que analisar. Então vejam bem, o treino em foco, quando recebe esse tipo de questionamento, quando eu recebo esse tipo de questionamento,
Na maioria das vezes eu não dou uma resposta pontual, taxativa, faça isso, faça aquilo que vai melhorar. Eu levanto algumas suspeitas, primeiramente, que surgem essa dor ou uma lesão, e alguns fatores que devem ser buscado melhor investigação do caso, para depois sim ser realizada uma tomada de decisão sobre o caso. E é esse o protocolo que a gente deve seguir. Não existe uma receita de bolo que tome uma pílula X ou faça um exercício Y que todas as dores da sua lombar vão ser resolvidas. Tudo tem que ser investigado. Primeiramente, qual é o fator causa e depois, no segundo momento, como vai ser feito esse tratamento. É isso que o Treino em Foco se preocupa, é essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje no Treino em Foco Responde aqui para vocês. Então fica essa colocação, eu anotei aqui vários pontos, projetei para vocês os pontos mais importantes. Fica então essa colocação do Treino em Foco. Algumas pessoas às vezes me perguntam sobre exatamente isso e eu coloco algumas suspeitas, algumas sugestões, alguns pontos de investigação, não coloco um ponto determinístico de faça isso ou faça aquilo que vai resolver o problema, porque eu sei que não vai. A gente tem que identificar melhor as questões para daí dentro de um trabalho mais holístico, mais global, tentar fazer o tratamento mais adequado. Porque fazer um tratamento de algo que não seja eficiente não vai resolver o problema. Fica então a mensagem de hoje. No Treino em Foco Responde sobre essas questões aí. Não deixem uma dor de lesão de treino se protelar por muito tempo a chegar a se tornar uma dor tão incisiva a ponto de ser incapacitante para começar a pensar em tratar. Busque sempre orientação médica, de fisioterapeuta ou de educador físico antes desse ponto. Fica aí a mensagem. Grande abraço, até quarta-feira que vem. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então, nessas condições, nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,